cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora! Está na Europa. Entrou na escola com que sempre sonhou. Que a Eurídice nunca saiba que ela aqui esteve. Aqui, a gente propõe, te convida para um mundo e você interage nesse mundo e você sente o que você faz tem efeitos nesse mundo, né? Olá, boa noite. O programa de hoje é dedicado ao cinema brasileiro. 2019 foi um ano importante, apesar das investidas contra o setor. Foram estreias aguardadas, premiadas mundo afora e que fizeram o espectador lotar as salas de exibição. A gente começa então falando de Bacurau, o longa de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, que venceu o prêmio do júri do Festival de Cannes. A ideia para o roteiro surgiu em 2010, que era mostrar o Nordeste sob o ponto de vista dos nordestinos. Mas desde então, o Brasil e o mundo mudaram bastante. Por isso, quando as filmagens começaram, a história ganhou outro peso. Que bom que você pode vir, minha filha. Sua avó. O que exatamente deu a ideia, o start para o filme? Foi a confirmação, através de alguns filmes, inclusive alguns deles bem bons, de um vício recorrente na televisão brasileira e no cinema brasileiro, e na sociedade brasileira, na verdade, de olhar para certas regiões longínquas e olhar para certas pessoas e tratá-las como simples, pessoas simples. E a gente achou que seria muito interessante fazer um filme de gênero onde essas pessoas simples, na verdade, seriam os heróis. Piqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em 2 minutos. Ó, o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não vi não, por quê? Erivaldo chegou com o caminhão-pipa todo furado de bala, cara. Melhor voltar. E a ideia dos forasteiros? Sempre era uma coisa menos cinzenta, né? Era os invasores e os habitantes de Bacurau. E aí Kleber veio com essa lembrança, né, dele na Polônia, né, na Segunda Guerra, na Ucrânia, na Segunda Guerra Mundial, onde os ucranianos, existiam ucranianos que davam suporte aos nazistas. É o que a gente chamou no filme de local contractor, né? A gente está sendo atacado. Eu não conto filme. Quando eu quero ver um filme, eu não leio a crítica, porque os críticos, os jornalistas, eles contam o filme inteiro. Então, Domingas, veja bem, Domingas é uma mulher. Ponto. Do Nordeste, certo? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal. Né? Foi muito difícil pra mim essa personagem. Eu acho que ela é muito uma representação do preconceito do brasileiro contra o próprio brasileiro, né? Os personagens de vocês, então, assim, tem uma coisa do rosto, do olhar, aquilo expressa muito, né? Eu acho que é mais difícil, não é? Você vê que no filme quem mais fala são os americanos, né? Quando a gente estava lá em Barra, era uma coisa muito marcante, assim, o olhar daquelas pessoas e o tanto que, às vezes, a palavra não precisava, assim, eles estavam juntos e estavam em silêncio, sabe? Tu quer dormir comigo hoje? Tem aquela cena que o menino fala assim, quem nasce em Bacurau é o que ele fala é gente. E eu acho que é isso mesmo, nós nos tornamos mais gente ainda, mais seres humanos ainda. Tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei. Mataram 7 de ontem pra hoje. Esse é um filme brasileiro sobre o Brasil. O Brasil é um país extremamente violento, mas a gente queria fazer um filme apenas e única e exclusivamente violento? Não, nunca. Nunca. Bacurau, eu acho que é um filme sobre compaixão. Quando o filme chega no mundo, ele chega num momento em que ele ganha significados, né? A eleição de Donald Trump foi um evento muito importante pra gente, porque a gente já tinha um roteiro. E no dia em que Trump foi eleito, o mesmo roteiro se tornou um outro roteiro. Não sei se você entende. Você quer viver ou morrer? Eu acho que Bacurau não é uma obra fechada. Eu acho que ele é um chamado
para questionar, para provocar e fazer com que o espectador, a partir daquela experiência, tome uma decisão. Que a gente perceba o quanto a gente tem perdido e o quanto a gente não pode calar. O que está lá impresso na tela não é necessariamente as armas que a gente tem para lutar. Existem outras armas que a gente pode fazer através do afeto, do amor, da solidariedade, que podem ser importantes, mas a gente não pode ficar calado e deixar acontecer. Olha, por muito pouco, Bacurau não foi escolhido para ser o representante brasileiro na disputa pelo Oscar de melhor filme em língua estrangeira. Numa votação bem apertada, a Academia Brasileira de Cinema decidiu indicar A Vida Invisível. O filme de Karim Ainuz, assim como Bacurau, também foi premiado no Festival de Cannes. Ganhou o troféu de melhor filme na mostra Um Certo Olhar. O diretor e as duas protagonistas de A Vida Invisível vieram ao Metrópolis. Vamos rever? Eu quero começar já a gente falando dessas duas mulheres. E vou fazer uma brincadeira. Então você pode falar um pouco da personagem da Júlia e a Júlia falar da sua personagem. Que tal você falar da Guida, Carol? Bom, a Guida. A Guida é a irmã de Eurídice, que sou eu. A Guida é uma mulher, assim, muito corajosa, eu acho. Ela é uma mulher que vai embora, uma mulher que segue os desejos dela, né? Eu acho que a Guida também tem uma coisa mais bem resolvida, talvez sexualmente. E ela é muito forte, eu acho, com tudo que ela vive na vida dela. Acho que ela segura a onda e muito bem segurado, assim. Enfim, eu acho a Guida engraçada. Eu acho a Guida uma personagem engraçada também. Querida irmã, descobri o que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Bom, então, a Eurídice é a minha irmã mais nova. Eu acho que a Eurídice, ela é uma personagem muito afogada. Ela representa esse afogamento do privado, de viver com aquele pai, com aquele marido. Ela também é uma sonhadora, eu acho que elas se comunicam nesse lugar. A diferença é que a Eurídice não conseguiu ir para Viena, porque se casou, teve que criar as crianças. Então, eu tenho certeza que se as duas pudessem ficar juntas, elas teriam ido embora, sabe? Seguido os seus sonhos, assim. Eu acho que a falta que uma faz da outra, mas a esperança que uma tem de reencontrar a outra faz com que elas sigam perseguindo o que elas sonhavam, assim, mesmo que de um jeito, às vezes, da Eurídice mais tímido, às vezes da Guida mais explosiva, assim, mas é como se, claro que se elas tivessem ficado juntas, eu acho que a vida delas teria sido radicalmente diferente, mas já que não estão, elas sonhando que vão poder encontrar um dia uma com a outra, eu acho que torna a vida delas mais possível, assim. Por que falar dessas mulheres dos anos 30, dos anos 40? O filme é baseado no livro A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, que é Marta Batalha, mas foi uma primeira inspiração, né, para você? Foi, eu acho que o livro tem duas coisas que me encantaram profundamente, assim, primeiro que são essas duas meninas, essas duas personagens que elas encarnaram de maneira sublime, assim, que eu acho que era muito importante a gente falar do que era a condição feminina na década de 50 e eu acho bom ter feito um filme nessa década para ver onde é que a gente está hoje, assim, né? E falar de um outro tema que eu acho que a gente tem que falar um pouco, que é, eu acho que as mulheres na década de 50 tiveram que enfrentar umas adversidades gigantescas para serem quem elas sonhavam em ser, e eu acho que as mulheres fizeram conquistas imensas entre 1950 e agora, né? Mas quem eu acho que não mudou muito foram os homens, e o filme também tenta falar disso, sabe? O quão nocivo que esse pai separando dessa família, o quão nocivo que esse marido foi escondendo as cartas que ela recebia da irmã, né? Tem uma rede de solidariedade entre aqueles homens ali que eu acho que isso não mudou tanto. E foi uma das razões que eu quis fazer esse filme, assim, de fato, para a gente entender o quanto que as mulheres conquistaram nesses 50 anos e quão pouco os homens mudaram. Quais foram as suas opções para que a gente entrasse na vida delas, assim, suas opções de direção? Para que a gente ficasse tão perto dos sentimentos das personagens? Eu acho que tem uma coisa que é anterior ao filme, assim, que é uma paixão gigante por essas meninas, assim. Quando eu comecei a pensar, e quando eu vi o livro, quando eu li o livro, quando eu decidi fazer o filme, eu acho que quando você se apaixona pelos seus personagens e que elas são encarnadas de maneira tão vivas e convincentes e tal, é sempre uma jornada muito prazerosa. Então, a primeira coisa é isso, eu acreditei profundamente no amor, a gente fez muito tempo de trabalho, porque no filme essas irmãs estão juntas durante muito pouco tempo, assim, elas estão juntas durante 20 minutos de filme, quando elas se separam nunca mais se veem.
E a gente trabalhou muito tempo construindo a relação delas e trabalhando com elas, né, em sala de ensaio, em leitura e tal, para construir essa relação. Então, acho que tem uma coisa que a gente sentir a falta delas estarem juntas foi muito importante para a gente poder, de fato, adentrar o filme. Assim. Que a Eurídice nunca saiba que ela aqui esteve. Ai, que bom que eu conversei com vocês. Foi um prazer. Imagina, obrigado de novo. Foi ótimo, adorei. Também. Beijo. De volta para falar de um brasileiro que é muito respeitado no exterior. É o produtor Rodrigo Teixeira. 2019 foi um ano e tanto para ele. Além de ter A Vida Invisível premiado em Cannes, o Rodrigo foi escolhido para fazer um filme em Hollywood com ninguém menos do que Brad Pitt. Look at it. The big blue marble. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco, né, em termos de como você chegou nesse projeto. Queria que você contasse um pouquinho. Na verdade, eu escolhi o diretor, eu cheguei através dele. E durante 3 anos, quase 4 anos, fui só eu e ele no projeto. E o filme foi meu, com o James como diretor sozinho, até o dia que eu recebi uma ligação do meu agente, que vem a ser agente do James, que representa o Brad Pitt, para me falar, o Brad Pitt vai fazer o filme, tem dinheiro, você não pode dizer não para a proposta que eu vou te fazer. Você tem até amanhã para dizer um ok. Daí eu dei um ok, liguei pro meu advogado, e da assinatura até filmar foram 5 meses. This is Dr. McBride's son. Dad, I'd like to see you again. Em Ad Astra, Rumo às Estrelas, Brad Pitt é Roy McBride, um astronauta experiente que embarca numa jornada pelo espaço para desvendar o mistério que envolve o desaparecimento do pai dele, que também era astronauta e não voltou para a Terra depois de uma missão. We believe your father may be involved. My father's dead. What exactly are you requiring from me? A gente ia desenhar as naves por dentro, vinha um cara da NASA explicar como seriam. A gente precisava entender o que seria um futuro próximo. Vinha um futurólogo conversar com a gente, que existe essa pessoa, para explicar como ele imaginava um futuro em 50 anos. Então, tudo tinha base científica, base real, para que a gente pudesse fazer o trabalho mais próximo da realidade possível, que era uma visão do James. Na nossa equipe, a gente tinha 11 vencedores de Oscar. Então, assim, que são trabalhadores. O cara não tem o ego inflado porque ele ganhou. Um cara que vem, faz executa o trabalho dele e volta para casa para dormir. Você tinha lentes de cinema que nunca foram usadas. O cara inventava apetrechos para filmar o filme. Então, assim, com uma qualidade, uma gentileza que eu encontrei no Brasil, por exemplo. Então, essas relações e esse nível de profissionalismo é o que faz um filme desse porte acontecer. Quando eu toco, eu desapareço. Ou desaparece. Desaparece! Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Tô pensando o dia inteiro, a mulher que morreu. Tu não morreu, disse. O cinema brasileiro está bem representado lá fora, mas aqui está sofrendo cortes, está sofrendo censura. Eu vejo com uma tristeza profunda, porque houve uma tentativa de diálogo, do qual eu, inclusive, fui um dos participantes. Percebo que essa tentativa de diálogo, ela está longe de ser uma realidade, mas ela é uma possibilidade. A gente vai passar por um processo de retrocesso e é uma tristeza a gente ver que o Brasil chegou nesse lugar de novo, sabe? Então, eu acho que é o que eu falei, eu aceito dialogar, com censura eu não dialogo, não. E no próximo bloco, o curta brasileiro A Linha, um projeto que venceu o Festival de Veneza na categoria Realidade Virtual. Mas antes, aquele momento, #TBTmetrópolis. Na nossa quinta-feira saudosa de hoje, vasculhamos o baú do programa e achamos uma reportagem sobre o lançamento do curta de animação O Garoto Cósmico, de Alê Abreu. A aventura espacial foi a última participação do ator Raul Cortez no cinema. Ele dublou um dos personagens. Vamos relembrar e daqui a pouco a gente volta. Tem caminhos com perguntas e sem respostas. Tem respostas sem caminhos pra perguntar. Bem na frente do nariz ou lá nas costas. Nunca falta um bom caminho pra navegar. Bom, como vocês sabem, no cinema são 24 fotogramas por segundo. A gente fotografa 2 vezes
cada desenho. Então a gente usa 12 desenhos para compor 1 segundo de ação. No começo eu ficava um pouco assim, pô, será que rola ou não fazer um filme desse até o fim, né? O incrível palhaço Já. Surpresas na cartola do mágico Zastros. Hora de contar estrelas, desenhando todas elas. Hora de Sora daquilo, hora de Sora daquilo, hora de Sora daquilo. De volta, e o nosso assunto de hoje é cinema brasileiro em 2019. O documentário Babenco, Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer Parou, ganhou o prêmio de melhor documentário sobre cinema no Festival de Veneza. A diretora Bárbara Paz esteve aqui no nosso estúdio conversando comigo sobre esse trabalho. Bárbara, de quem foi a ideia? Bom, foi minha. A princípio, eu não podia acreditar que esse homem nunca tinha sido retratado, documentado, nem em livro nem em filme, a não ser por ele, né? Mas aí você vai entendendo que é uma pessoa um pouquinho difícil, né? Ela não gostava muito, ele gostava de falar, tanto que ele me pediu assim, eu topo, desde que eu fale de mim. Eu tô vivo, eu quero falar. Não quero que outra pessoa fale de mim. E eu segui assim, né? Até o fim. Então, assim, a ideia foi porque eu precisava registrar, que eu tinha uma urgência maior no começo dele, de registrar esse homem, esses momentos. Depois, a urgência começou a ser dele, porque ele começou a ficar mais fraco. Antes do hindu. Porque o hindu, eu parei o documentário para a gente fazer o hindu. E a pedido dele... Que foi o último filme que meu amigo hindu. E a pedido dele, ele falou, eu quero que você faça, grave o making of, eu não vou chamar outra equipe, porque eu quero que você capte para o documentário o meu último filme. Mas, Bárbara, tem gente que está pensando que, assim, será um filme sobre a morte do Babenco? E não é. É um filme sobre vida, é um filme sobre cinema e é um filme, poeticamente falando, sobre finitude. É isso? Para mim, acima de tudo, é um filme de amor. Amor ao cinema, amor à vida, que ele tinha muito, amor ao olhar por esse homem, que aí vai o meu olhar por ele, porque todo mundo falava assim, e aí, você vai retratar o Hector como ele era? E aí todo mundo, e aí? Eu falei assim, bom, esse aí é o seu filme, esse é o meu filme, esse é o meu olhar. Você pode fazer o filme que você quiser sobre ele, porque Hector eram muitos, você conhecia ele. Então, assim, o que me coube foi esse, e por isso que ele aceitou. Eu acho que ele queria esse olhar que eu tinha sobre ele, esse pensador, esse poeta. Não é um filme sobre a despedida? É, mais que um filme sobre o fim. Porque ele não tem fim, né? O filme eu não vou dar spoiler, mas o filme é sobre vida, acima de tudo. Tem uma parte do livro, que não ficou no filme, que é o Monsieur Babenco, que ele é o todo do filme, o que não entrou no filme está no livro. Aí tem uma parte que eu falo assim, sabe, quando você estava no leito de morte ali, no leito de vida, Bárbara, pensa bem, leito de vida. Eu tô aqui, eu estava lá, eu não morri. Então, essa brincadeira com a morte que ele fazia e de amar a vida, de ter raiva, de se despedir, está implícito no filme de uma forma muito peculiar, no sentido de eu deixei a palavra, como ele falou, a palavra e a imagem que foram a vida dele. Ele falou, não sei o que vinha primeiro, se foi a palavra ou se foi a imagem, porque antes ele queria ser poeta. Ele diz coisas tão legais, né, Bárbara? E como vocês estavam conversando, ele ficava tão à vontade de falar e você revela para nós essa coisa do pensador Babenco, né? Porque a gente conhece o cineasta e você revela o pensador Babenco. Eu acho que era esse meu intuito. É óbvio que é um recorte, né? Eu queria muito mais, eu achava que o filme nunca estava pronto, né? Eu descobri que a gente existe, né? E porque eu queria tudo, eu queria colocar muito mais. E no começo não tinha imagens de filmes dele, no começo ia ser só ele, só que daí não deu tempo, ele partiu antes, e aí eu fui buscar essa costura, né? Essa colcha de retalho sozinha, né? Escutando ele, o que ele queria, o que ele não queria. Porque a gente estava dividindo, eu estava mostrando para ele o que a gente estava fazendo, ele estava gostando muito. Ele se emocionou muito quando viu um promo que eu fiz para ele alguns meses antes. E ele falou até que eu sou interessante. Parabéns, viu? Obrigada, meu querido. Parabéns. Não. Que isso, você merece... Hector amava esse programa. Eu vi todas as metrópoles que ele fez, eu assisti. E a gente amava o Hector também. O documentário Babenco, Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer Parou, estreia no dia 9 de abril nos cinemas de todo o país.
E um dos grandes destaques da 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo foi o curta de animação em realidade virtual, A Linha. O filme é uma história totalmente interativa que se passa em uma maquete da cidade de São Paulo dos anos 40. Por que você resolveu contar essa história em realidade virtual? Eu acho que tem uma coisa que é, primeiro, entender que existe uma nova forma de contar a história que envolve o espaço físico, né? Você, na tela de cinema, da TV, do celular, você sempre está distanciado, né, através do retângulo, e o seu corpo não interessa naquela história. Aqui, a gente propõe, te convida para um mundo e você interage nesse mundo e você sente o que você faz tem efeitos nesse mundo, né? Mas sem ser um videogame, né? É justamente nesse meio do caminho que a gente está tentando investigar e usar, né, a narrativa imersiva. Você, como usuário, tem que agir e fazer coisas que vão te provocar emoções físicas no seu corpo que tem a ver com o que está acontecendo na história. E isso é só o tipo de coisa que dá para fazer em realidade virtual, né? Num filme, você está sentado o filme inteiro, não interessa como o seu corpo está, independente do arco de emoções da história, né? E a gente fez esse projeto com o objetivo de botar ele num desses grandes festivais, né? Quando começamos o projeto, a gente falou, o primeiro que a gente tem que tentar é Veneza, mas não dava para saber se ia ser selecionado ou não. E quando foi uma baita alegria, assim. É o primeiro projeto sul-americano criado na América do Sul, que é selecionado. Pedro would not change a single thing. Well, maybe just a tiny little thing. He would work up the courage to declare his love for home.